Aí agora a gente vem falando sobre o Brasil de imigrante, né? Já lá em 1980, 2000, houve uma inversão dos fluxos populacionais, tá ok? Mas primeiramente a gente vai falar, né, que tanto bolivianos, peruanos, paraguaios e argentinos, por ter um processo de desvalorização da moeda, um período, né, difícil para esses países, acabaram que grande parte, né, dessa população da América do Sul começou a adentrar ao território brasileiro. Assim também como chineses, sul-coreanos também lá da Ásia vieram para o Brasil, tá ok? Então, desde 1980 a 2000, né, houve uma inversão desses fluxos populacionais. Apesar do intenso ingresso, né, quase sempre ilegal, né, de grande contingente empobrecido da América do Sul e da Ásia também, tanto e também, né, no caso, chineses e coreanos, ok? Então, assim como, né, vieram essa parte, né, desses imigrantes para o Brasil, começou também, né, a sair grande parte da população que vivia aqui, né, para o Japão. Mas quem foram essas pessoas que foram para o Japão, basicamente, né? Foram, no caso, filhos, netos de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, né, lá no século XX, e optar por um trabalho naquele país. Começaram, né, no caso, calcula-se 300 mil decassegues, que são os descendentes, né, é, dos japoneses, foram para o Japão em busca de trabalho, né, uma melhor qualidade de vida, já, ok? E quais são os polos de atração, né, que os locais aonde se procuram-se, né, no caso, se vão, né, esses imigrantes, basicamente, né? Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos é o grande polo de atração do mundo, né? Nos Estados Unidos, basicamente na costa atlântica, né, chegaram-se 60 mil brasileiros. Já na Flórida, 200 mil, em Nova York, 300 mil. Então, somando-se, né, todos esses imigrantes, né, basicamente são cerca de 2 milhões, né, indo para os Estados Unidos. Então é muita gente. É por isso que ocorre, assim como o Brasil, os brasileiros querem ir para os Estados Unidos, né, tem outros países também, né, outras pessoas de outros países querendo ir também para lá, né, tendo, no caso, querendo ter o sonho americano de enriquecer, né, e fazer vida lá e acabar, né, prosperando. Okay? Mas às vezes nem sempre, né, nem todo mundo tem essa sorte e consegue, né, vamos dizer, né, melhorar de vida, tá ok? Então, né, as razões basicamente são ligadas à crise socioeconômica que ocorre no país. Aqui no Brasil, basicamente, né, de 1950 a 1980, houve um crescimento do PIB de 7,1%. Né? Então, grande parte dos imigrantes, né, acabam ficando aqui no Brasil. Né? Chamam os imigrantes para ficar aqui. Vamos dizer, né, o PIB, esse crescimento. Já de 1980 a 2000 houve uma caída, né, apenas de 2,1%, né, no PIB. Então, muitos imigrantes, né, no caso de pessoas, acabam saindo do país. Já de 2000 a 2010 houve um crescimento de 7,5% no PIB, né? Ou seja, ficou-se muito, vieram muitos imigrantes, ficaram, né? Os estrangeiros somavam por cerca, né, de 86,7%, né, da população aqui no Brasil. Ou seja, né, muitos imigrantes vieram para o Brasil trabalhar pela crescente economia que existia. Okay? Fora isso, houve, no caso, as migrações aqui internas no Brasil, se deu a partir basicamente da industrialização no país, ok? E essas imigrações ocorreram basicamente para regiões ricas e também ativas. Então a gente vai ver aqui, ó, nesse primeiro mapa aqui, na década de 50, 60, você pode ver um grande número de nordestinos saindo, né, em direção ao sudeste, centro-oeste e também ao norte. E também uma parcela aqui do sul saindo, né, em direção ao centro-oeste.
Já na década de 60 a 1970, houve, né, no caso, uma diversificação aqui. Grande parte ainda assim, de nordestinos saindo, né, vindo para, no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Paraná, e também, no caso aqui, ó, grande parte dos nordestinos indo para onde? Para o Amazonas, né, onde ele já tinha, né, no caso, uma corrida maior pelos garimpos, pela questão também, né, da, da floresta, que está começando, né, a desenvolver uma atividade. Já que na década de 70 a 80, continua-se tendo um grande fluxo de saída do Nordeste, tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo, mas também uma saída muito grande, ó, aqui, ó, de Minas, do Paraná, né, dessas regiões em direção basicamente ao norte, ok? Aqui também muita saída, né, para o centro-oeste em busca basicamente, né, de uma melhor oportunidade de trabalho.